Oi, pessoal. Então, complementando a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho agora sobre alternativas que a gente tem para trabalhar com variáveis quantitativas contínuas ou até mesmo variável quantitativa discreta que tenha muitos resultados possíveis, tem uma variedade muito grande de resultados. A gente vai falar sobre o diagrama de pontos, tabela de frequência por classe, histograma, polígono de frequências e diagrama ramo-folha. Então, a primeira organização de dados contínuos pode ser feita usando o tal diagrama de pontos. Vocês possivelmente já viram isso em alguma revista científica, só não sabiam que era esse nome. Um diagrama de pontos, cada valor é representado em um ponto em uma reta de números reais. Então, se as nossas respostas são variáveis contínuas ou que variam muito, ou que têm representação decimal, eu posso organizar esses dados em cima de uma reta real, uma reta numérica. Por exemplo, aqui eu tenho os resultados de IDH para duas amostras aleatórias de 14 municípios, uma na região sul e a outra na região norte. Então, eu tenho uma escala numérica para a região sul, a mesma escala numérica para a região norte, e eu represento cada um dos resultados desses 14 elementos da amostra para a região sul e para a região norte em cima dessa minha reta real. É claro que eu tenho que colocar uma certa escala para conseguir ter a referência, então, desses valores. Então, aqui na de cima eu tenho essa representação de 14 respostas. 14, vou até contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certinho, 14. Podemos ver que está mais concentrada entre os valores de 0,72 e 0,82, e na região norte, onde a gente tem 14 resultados mais espalhados. Posso dizer que está mais concentrado entre 0,62 e 0,72. Então, o diagrama de pontos cria-se uma reta numérica, uma escala auxiliar e marca-se esses pontos exatamente na posição que aquele número tem naquela reta de números. E aí a gente consegue representar vários pontos e localizar certas partes da reta onde estão concentrados esses valores. Por exemplo, o IDH do Brasil é de 0,76, então ele vai estar localizado mais ou menos nessa região, Santa Catarina e Ibirama. Então, eu consigo dar uma representação visual para esses pontos, representando eles no lugar correto, né? Representando eles usando as casas decimais, usando a informação que realmente é relevante e consigo perceber aonde que esses pontos ficam mais agrupados ou se os meus dados são mais dispersos ou não. Esse diagrama de pontos, ele não acaba funcionando muito bem se a gente tiver um número muito grande de pontos nesse diagrama, e principalmente se eles estiverem todos mais ou menos espalhados, assim, de forma igual, porque a gente não consegue perceber esses lugares da reta numérica onde tem mais valores acumulados. Então, ele é muito utilizado para quando a gente tem variáveis contínuas, quantitativas contínuas, mas para amostras pequenas, tá? Por ser mais fácil a gente conseguir visualizar. Para amostras grandes, a gente vai ter que apelar pela tabela de frequências por classe. Então, essa tabela por classe acaba sendo a ferramenta principal quando a gente analisa variáveis contínuas. A gente vai fazer a construção aqui de uma tabela por classe bem passo a passo. Então, essa tabela é construída de tal forma que eu defina classes onde cada dado pertence a apenas uma das classes que eu defini. Todas as classes têm a mesma amplitude, têm o mesmo tamanho numérico. Preferencialmente, às vezes a gente precisa ajustar por conta da característica das variáveis que a gente está medindo. Essas classes são mutuamente exclusivas e exaustivas. O que significa isso? Elas não têm pontos de intersecção e elas cobrem toda a amplitude dos seus dados. Elas cobrem do menor valor que você pode ter até o maior valor. Isso significa ser exaustiva. As classes juntas, lado a lado, cobrem todos os possíveis valores numéricos da sua resposta. E o número de classes depende da amplitude dos dados e depende da escolha do pesquisador. Ele também pode dizer, eu quero organizar em 5 classes porque a minha metodologia funciona melhor assim. Então, também depende da escolha e também está associado com o espalhamento dos seus dados. Então, a gente vai fazer um exemplo. A gente tem aqui
uma tabela de taxas de alfabetização nos municípios brasileiros. Aqui eu tenho uma tabela com 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com 40 dados. E aí eu tenho taxa de alfabetização, porque essa taxa é uma razão entre a quantidade de pessoas alfabetizadas dividido pela quantidade total de indivíduos, e esses valores variam de 45,37 até 95,34. Tá? Vocês conseguem identificar esses dados na tabela. Aqui está o maior e o 45 está onde? Aqui. O maior e o menor valor da minha tabela. Então, eu consigo organizar. Se eu for fazer um diagrama de pontos, como são 40 pontos, talvez eu não consiga, essa visualização não me traga nenhuma informação adicional. Então, eu vou usar essa tabela de frequências por classe. Os dados estão mais ou menos, eles estão contidos dentro do intervalo de 40 a 100. Então, eu vou usar esse intervalo de 40 a 100 para guiar as minhas classes. Como sugestão do número de classes que a gente pode usar, a gente pode calcular a raiz de n, certo? É uma sugestão. Muitas vezes o número de classes ou o tamanho de cada classe vai ser dado no exercício ou vai ser fixado pelo pesquisador. Raiz de 40, vamos ver quanto dá isso. Raiz de 40 é 6. Por exemplo, né? Se eu usasse raiz de 40, eu teria 6,3, então eu poderia usar 7 classes. Eu poderia dividir esse meu conjunto em 7 classes, cada uma delas teria um determinado comprimento. Ou então eu posso usar a amplitude dividido pelo raiz de n. Nesse caso, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor. A amplitude, nesse caso, é 95,34 menos 45,37. 49,97 dividido por raiz de 40. Se eu uso essa fórmula, eu tenho, para o tamanho das minhas classes, aproximadamente 7,9. São sugestões. Como eu tenho dados entre 40 e 100, eu vou usar a minha amplitude sendo de 10 em 10. Eu vou escolher trabalhar com essa amplitude para conseguir uma classe de 40 até 50, de 50 até 60. Poderia escolher de 5 em 5, de 3 em 3, vai depender da escolha da minha escolha ali, dependendo da metodologia, certo? Então, por conveniência, aqui eu vou usar 6 classes, e como eu vou usar 6 classes num intervalo que tem 60 unidades de variação, né, que contém os meus dados, eu vou usar cada classe com amplitude 10. Isso para ser uma escolha conveniente para os dados que eu tenho. Esses tamanhos são sugestões. 6, 7 classes. Geralmente, essas duas formas vai estar indicadas se foram usadas ou não, ou se devem ser usadas ou não. Então, eu criei as minhas classes de 40, 50, 50, 60 e assim por diante. E a gente usa essa notação desse T deitado. O que significa isso? Significa que dentro dessa primeira classe vão estar todas as respostas do 40 até o 50 aberto. É isso que essa barrinha no 40 representa e a falta dela no 50 representa, que é o intervalo de 40 até 50. Se o número for 50, ele vai estar na classe de baixo, do 50 até o 60 e assim por diante. Então, eu criei as minhas classes que devem cobrir todos os meus dados. Agora eu vou contar. Eu vou aqui na minha tabela e conto quantos elementos eu tenho entre 40 e 50. Eu vou perceber que eu tenho apenas um. Então, eu contei um elemento, portanto, a frequência para essa classe é 1. Eu tenho um dado que está no intervalo de 40 até 50, aberto no 50. Se eu fizer essa contagem olhando do 50 ao 60, eu vou descobrir que eu tenho 5 resultados possíveis. Esse eu vou contar aqui com vocês. Então, vamos lá. 1, vou fazer por linha. 2, 3, 4, acho que eu pulei 1. Do 50 ao 60. 4, 5. Acabei pulando 1, por isso tem que fazer com calma. Então, eu tenho 5 dados
que estão no intervalo de 50, 60 e assim por diante. Então, eu conto todos eles, verifico quantos eu tenho em cada classe e completo, então, a minha coluna de frequências absolutas. Absolutas. Uma forma de você verificar se contou certo, soma todo mundo e vê se bate com o total da sua amostra. 1 mais 5, mais 8, mais 6, mais 12, mais 8, de fato, dá 40. Então, é um indicativo de que possivelmente você contou certo a quantidade de frequências, certo? Criei a minha classe. Agora eu vou representar isso num gráfico de colunas. Só que a minha coluna não vai ser apenas um número, e sim um intervalo de 40 a 50, de 50 a 60 e assim por diante. Essa representação gráfica é o que a gente chama de histograma. Então, eu vou deixar aqui no cantinho a minha tabela e vamos ver como é que fica o histograma para essa representação. Eu vou ter uma classe do 40 até o 50, agora sim com uma unidade de frequência, do 50 ao 60 com 5 respostas e assim por diante eu construo. O que muda quando é um histograma? Muda que é importantíssimo que essas colunas estejam coladas uma da outra. Porque você tem um intervalo que tem que cobrir todo mundo. Lembra que tem que ser exaustivo, tem que cobrir todos os intervalos? Essa quantidade que está aqui em cima, por exemplo, esses 5 dessa segunda coluna, deixa eu fazer ela de outra cor. Vou fazer ela de verde. Essa coluna aqui, por exemplo, o que ela está me dizendo é que existem 5 respostas dentro do intervalo, no intervalo de 50 fechado até 60 aberto. Então, o histograma, você não sabe quantas respostas são 51, 52, 51,5, 55. Ele só te indica a frequência para aquela classe. Por isso, tem que estar muito claro se você está desenhando um histograma ou um gráfico de colunas. Como que você pode identificar, por exemplo, abrir um artigo, tem lá essa representação. Como eu sei que é um histograma essa representação? Eu sei pelo seguinte, quer ver? Esses números devem estar exatamente na divisa entre as colunas. Isso vai dizer para mim que o 60 é a divisão entre a classe dos 50 ao 60 e dos 60 ao 70. Se fosse um gráfico de colunas, onde as respostas fossem apenas 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, o 40 estaria no meio da coluna e não na borda, certo? Então, essa é a maneira que a gente tem de verificar e conferir se eu estou falando de um histograma ou de um gráfico de colunas. No histograma, as divisões das classes estão nas bordas das colunas e as colunas estão necessariamente coladas. Num gráfico de colunas, eu não preciso colar as colunas, mas se eu por acaso colar, o número vai vir embaixo, descrito embaixo da coluna e não nos extremos. Depois do histograma, a gente pode avançar um pouquinho mais e representar isso na forma de um polígono de frequências, que às vezes tira um pouco limpa um pouco a imagem dessas colunas, certo? Então, quando você tem muitas colunas, às vezes você pode usar esse polígono para complementar a sua visualização. Eu vou fazer um exemplo do começo ao fim. Então, uma tabela, fazer as classes do histograma e a partir do histograma a gente vai definir o nosso polígono de frequências. Deixa eu trocar aqui pelo azul. Então, vamos considerar os seguintes. Eu tenho aqui nessa tabela tempos de carregamento de um aplicativo, o tempo que demora para o aplicativo abrir, por exemplo. E eu tenho, deixa eu ver quantos dados eu tenho. 3, 6, 8, 3, 4, 5, 6, 50 dados. N igual a 50. São tempos. Tempo é variável quantitativa contínua. Então, eu vou organizar esses dados. Como são 50 valores, aquele diagrama de pontos não é a melhor opção. Então, eu vou organizar eles olhando a primeira coisa, qual é a amplitude, ou seja, qual é o maior valor e qual é o menor. O menor valor, quando a gente for procurar aqui, a gente vai ter que é o 4.7, que está aqui,
e o maior valor é o 14,1, que está aqui na nossa tabela. Então, tem que procurar o maior ou o menor. O Excel, por exemplo, organiza isso para a gente. Então, os meus dados variam de 4,7 a 4,1. Portanto, eu vou ter que escolher classes que englobem todos esses dados. Eu vou começar com a classe do 4 e a minha maior classe vai ser 15, para incluir o 14,1. Nesse caso, eu vou escolher trabalhar com 11 classes de amplitude unitária. Por que 11? Porque eu tenho 11 espaços entre o 4 e o 11. 4 e o 15, perdão. Então, esses dados que estão aqui, eu vi qual é o maior, qual é o menor, escolho um intervalo um pouquinho maior que cubra todos esses dados e determino quantas subdivisões esse intervalo vai ter. Determinei 11 classes, cada uma delas de amplitude 1. Então, eu vim aqui, peguei os meus dados, vou selecionar aqui e deixar eles na tela. Deixar eles na tela, por enquanto pequenininhos. Vim aqui e organizei a minha tabela de frequências por classes. Então, eu tenho aqui na minha tabela cada uma das classes unitárias, uma classe de tempos, o número de observações para cada classe. Então, essa coluna é a coluna de frequências absolutas, só que por classes, certo? De 4 até 5 aberto, de 5 fechado até 6 e assim por diante. E para construir o polígono de frequências e calcular, muitas vezes, alguma informação adicional, por exemplo, média, moda, mediana, desvio padrão, quando a gente trabalha com classes, a gente precisa calcular o ponto médio de cada uma dessas classes. Então, o ponto médio das classes. O ponto médio entre 4 e 5 é 4,5, entre 5 e 6 é 5,5 e assim por diante. Então, essa segunda coluna é o ponto médio da classe. Se eu tivesse usado uma classe de tamanho diferente, o ponto médio mudaria. Então, essas são algumas colunas que são úteis para a gente fazer algumas medidas depois. A coluna do ponto médio das classes, a coluna das frequências absolutas, a coluna das porcentagens. Como que a gente chegou nesse valor? Se eu fizer 7 dividido por 50 e fizer essa razão, então 7 dividido por 50, eu vou obter 0,14, ou seja, 14%. Então, a coluna das porcentagens a gente já viu como é que é calculada. E agora a gente tem a novidade que é a coluna das porcentagens acumuladas. Como é que funcionam essas colunas acumuladas em estatística? Na primeira linha, você considera apenas a porcentagem até aquela linha. Então, até aquela linha, os seus dados representam 14% do total. Na segunda linha, como a coluna diz que é uma coluna de porcentagem acumulada, na segunda linha, ela vai incluir todas as porcentagens até aquela linha. Então, 14 mais 36 dá a porcentagem acumulada da segunda linha. 50% dos dados estão entre 4 e 6, pertencem à classe 4, 5 e à classe 5 e 6. Na terceira linha, a mesma coisa. Então, até a terceira linha, eu vou somar as 3 porcentagens. 14, 36, 50. 50 mais 26, 76%. Então, essa coluna das frequências acumuladas, ela diz 76% dos dados estão entre 4 e 7, que é o máximo aqui da terceira classe. E assim por diante. Quando a gente termina uma coluna acumulada, nesse caso de porcentagens, o resultado final tem que ser o nosso 100%, porque afinal de contas ele é o somatório de todas as porcentagens que estavam ali. Percebam o seguinte, existem classes que não têm frequência. Tudo bem, você tem que incluir, se você está fazendo esse espalhamento por classes, vai ter intervalos onde não vão ter respostas, né? Do seu questionário, da sua pergunta. Não tem problema. Eles precisam ainda assim ser incluídos na tabela, certo? Eu não posso simplesmente jogar fora esse pedaço da minha tabela. Ainda assim eles aparecem, por isso que as porcentagens são 0
e por isso que a frequência acumulada não muda, já que a porcentagem é 0. Então, essa seria uma tabela um pouco mais completa. Classe, ponto médio, número absoluto de observações, número absoluto de frequência, porcentagem e porcentagem acumulada dos meus dados. Com essa tabela em mãos, a gente vai representar as classes, certo? Então, eu tenho aqui a minha tabela de dados, que agora eu posso jogar fora. Eu vou representar, então, lá no meu histograma, as minhas classes e as frequências absolutas ou relativas. Se você quiser usar a porcentagem, também pode. Aqui eu vou usar as frequências absolutas. Então, eu vou construir um histograma, onde as minhas classes vão estar sendo exibidas aqui, do 3 ao 4. Então, percebam mais uma vez como os números estão na borda da coluna e não no meio. E a altura dessa coluna é a frequência de cada um dos casos. De 4 a 5 eu tenho 7 resultados, então 7 resultados. De 5 a 6, 18. Ah, professora, por que você incluiu o 3? Muitos programas sempre começam o histograma incluindo uma classe antes, para dizer que realmente não é que eu esqueci ninguém, que aqui não tem nada para trás, tá? Mas isso é uma questão de gosto do programa. A gente tem como gerar o histograma sem essa primeira informação do 3. É apenas uma escolha de estética, né? A escolha estética do seu histograma. Então, aqui está a representação do meu histograma. Professora, mas isso você já fez antes? Fiz. É que agora a gente vai usar o polígono de frequências. Esse polígono é o seguinte: a gente vai marcar nesse nosso histograma aqueles pontos médios, lembra? Então, eu vou marcar o ponto médio, o 4,5, o 5,5, olhando aqui, né, para variação das respostas que é na horizontal. 6,5, o 7,5, o 8,5, o 9,5, 10,5, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5. Por que eu incluí esse intervalo de antes? Porque eu vou precisar de um ponto de partida, que é o 3,5. É o ponto médio dessa classe anterior que não tem nenhuma resposta. Considerando esses pontos, eu vou traçar um polígono que liga esses pontos. Opa, que faltou alguém aqui. Esse é o polígono de frequências. Aqui é todo mundo 0 e aqui ele liga lá. Então, o que esse polígono faz? Ele exclui as colunas. Você não vê mais as colunas, você vê apenas esses pontos do ponto médio. Mas ele te dá a mesma informação com relação a essa classe. Né? Você tem o mesmo espalhamento na horizontal, você consegue ver onde essas colunas aumentam, onde as frequências aumentam, onde elas diminuem. Só que quando você tem muitas colunas, é uma visualização mais limpa do seu gráfico. Então, eu vou apagar aqui, porque eu já tenho feito ali no outro slide, para ficar bonitinho para vocês. Certo? Então, eu vou fechar aqui a minha tabelinha. Eu já tinha feito ele bonitinho aqui atrás, ok? E esse, então, é o polígono de frequências, considerando a marcação desses pontos médios. Só que eu não vou colocar essa coluna cinza por trás. Eu vou representar apenas o polígono. Então, eu consigo, com esse polígono de frequências, comparar dois histogramas sem poluir o meu gráfico, ou sem ter que fazer uma coluna em cima da outra. Aí eu não sei se tinha coluna ou não tinha, se a coluna estava por trás ou pela frente. Eu consigo uma visualização mais limpa. Então, o polígono de frequências, ele é muito usado quando a gente quer comparar dois histogramas, porque vai sobrar somente essa linha, e aí eu posso fazer uma linha de uma cor, uma linha de outra, como por exemplo aqui, e a gente consegue ver aumentos e decréscimos comparando duas informações ao mesmo tempo. Aqui no caso, eu tenho uma distribuição de frequências que está relacionada à renda em duas localidades diferentes de Florianópolis, no bairro Monte Verde e no bairro Encosta do Morro. Então, é a mesma variável, é uma análise univariada, mas comparando duas localidades diferentes. Então, é uma opção para comparar histogramas, a gente guardar apenas esse polígono de frequências. Para encerrar, então, as nossas técnicas, a última maneira que a gente tem é chamado de distribuições de frequência em ramo e folha. O que essa distribuição de frequência faz?
é conservar a amplitude dos dados, a organização desses dados. Então, quando eu tenho dados que não são muito grandes, não tenho muita quantidade de dados, eu posso usar esse ramo folha. Esse método, ele é uma forma porque ele preserva a magnitude dos valores, e nessa representação gráfica, os dados ficam ordenados em forma crescente. Então, o que ele traz de diferente com relação ao histograma? Vou voltar aqui no meu histograma um pouquinho. Quando eu olho para essa coluna, eu sei que eu tive 18 respostas entre 5 e 6 segundos. Mas eu não sei se, por exemplo, essas 18 respostas foram mais próximas dos 5 ou mais próximas dos 6, porque o histograma não é capaz de medir isso. Ele só mede quantas respostas estão dentro daquele intervalo. O ramo folha vai conseguir diferenciar isso para mim. Então, eu vou usar o ramo folha da seguinte forma. Vou fazer um exemplo. Eu tenho lá um conjunto de dados. Eu vou fazer para o caso discreto, mas no caso contínuo seria igual. Imagina que aqui fosse 5, 9.2, 7.6 seria exatamente igual, certo? Então, eu tenho aqui um conjunto de dados, eu vou organizar esses dados em classe. Então, os dados que estão entre 40 e 50, vou usar aquela representação de classe, 40 e 50, 50 e 60, 90 e 100. Certo? Eu vi aqui que o menor valor é 40, o maior é 100, então essa amplitude funciona para mim, de 40 a 100. Eu vou verificar quantos números eu tenho que estão entre 40 e 50. Só o 45 que está aqui. Então, eu vou organizar o meu número 4 e vou separar a casa da unidade. Então, aqui depois desse traço vai vir o 5, certo? Quantos dados eu tenho de 50 a 60? Então, eu vou marcar aqui. 1, 2, façam comigo, 3, 4, 5. Tenho 5 dados. Eu tenho o 57, o 58, o 54, o 57 e o 59. Então, aqui, nessa coluna do 5, eu organizei as unidades. Só que, além de organizar as unidades, eu vou organizar essas unidades em ordem crescente. Então, eu tinha um 4, 2 7, um 8 e um 9. Um 4, 2 7, um 8 e um 9. Esse diagrama, essa organização, essa separação das unidades ou da casa decimal e depois essa ordenação das unidades é o chamado diagrama ramo-folha. O que ele diz para a gente? Quanto mais elementos tiverem aqui depois, maior vai ser a frequência. Então, por exemplo, na classe do 4, eu tenho apenas um elemento. Na classe do 8, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 elementos na classe do 8. Então, entre 80 e 90, eu tenho 12 elementos. Visualmente, é muito fácil você ver onde está a classe com mais quantidade. Imagina que isso aqui é um gráfico de colunas. Colunas não, perdão. De barras. Quanto maior a barra, mais elementos você tem naquela classe. Só que, além disso, ao você enumerar os valores que estão ali, você está trazendo também a amplitude. Então, por exemplo, se eu olho para essa classe, aqui eu tenho 5 elementos, mas eles estão mais concentrados próximos dos 60 do que próximos dos 50, porque eu salvei também a unidade desse número. Então, eu consigo ter uma representação gráfica de que classe tem mais valores, a classe com mais valores é a classe do 80 ao 90, e eu consigo saber, olhando para as unidades, se esses valores estão mais concentrados perto do 80 ou mais concentrados perto do 90. Então, essa é a grande vantagem do diagrama ramo-folha. Se você tem uma quantidade de dados que não é muito grande, e você quer preservar essa magnitude desses dados, você pode usar as classes para ter uma representação gráfica, mas pode fazer o ramo folha para você saber como que está a dispersão desses teus dados dentro de cada uma daquelas classes, certo? Eu acho essa representação muito bonitinha, acho uma representação bem interessante, só que, claro, para muitos números,
aí pode ser que não fique muito claro a visualização de onde está concentrada essas unidades. Mas aqui para 40 valores funciona bem legal. Certo? Então, por isso a gente encerra essa nossa aula sobre organização de dados. O que a gente viu pode ser resumido nesse organograma que está aqui. Se eu tenho uma variável qualitativa dentro de análise univariada, né? Se eu tenho uma variável qualitativa, eu posso fazer uma tabela de distribuição de frequências ou da forma absoluta ou na forma de porcentagem. Essa distribuição de frequência eu posso organizar numa tabela ou num gráfico de barras, colunas e setores, dependendo da escolha de qual é o tipo de variável que você tem, quantas respostas você tem e qual é a quantidade de elementos, né? Como é que ficou o peso de cada resposta comparado com o total. Se eu estiver falando de variáveis quantitativas, eu posso organizar isso numa tabela de classes, posso ter um histograma ou um polígono de frequências, né, para complementar, ou então um diagrama ramo-folha. Então, aqui eu tenho distribuição de frequências, por exemplo, em classes. Depende, né? Se for quantitativa, discreta ou contínua, eu tenho distribuição de frequência ou em classe ou uma por uma. E aí, para verificar melhor essas variáveis quantitativas, a gente vai estudar um pouquinho sobre algumas medidas descritivas que podem ser usadas para caracterizar esses dados, além dessa visualização visual que é o gráfico e a tabela. Essas medidas são média, desvio padrão, mediana. Então, são as duas próximas aulas do nosso assunto, certo? E para essa aula era isso. Obrigado e comece a fazer lista de exercícios, certo? Até mais.